Fala galera, beleza? Gente, hoje eu vou falar de um assunto que na realidade é um assunto muito procurado na internet, que é o Windows Lite. Sim, o Windows Lite, que seria um sistema operacional da Microsoft que seria leve, que não teria alguns recursos, que na realidade são recursos mais pesados, que a maior parte dos usuários não usa. Então eu vou falar sobre isso. Existe o Windows Lite? Existe algo oficial sobre o Windows Lite? E se existe, por que não é tão divulgado? A gente vai estar falando sobre isso hoje aqui no canal. Mas antes de começar o vídeo, vou pedir algo muito importante para vocês, que vocês se inscrevam aqui no canal clicando no botão inscrever-se. Também vou pedir que ative o sininho de notificações, é muito importante, sem ele vocês não recebem a notificação. E curta os vídeos dando like, tudo isso ajuda muito o canal. Mas também vou pedir outra coisa, hoje eu estou disponibilizando no canal 3 links, um para o Apoia-se, um link para uma conta bancária e um link do PayPal. Essas 3 opções são para vocês poderem ajudar o canal financeiramente com doações. Vocês podem doar o que vocês quiserem. E essa doação que vocês vierem a fazer vai reverter tudo para o canal. Para brindes, prêmios e tudo a coisa que eu puder trazer aqui para enriquecer mais o canal. Então eu conto com a ajuda de vocês, tá bom, gente? Bem, gente, o Windows Lite é um conceito, uma ideia que é muito divulgada na internet, falando sobre uma versão do Windows que é, na realidade, focada para máquinas de baixo consumo, máquinas básicas que não teriam recursos suficientes para que a máquina pudesse ser executada sem lentidão, que ela pudesse rodar de uma forma mais rápida. Quer dizer, é um sistema operacional focado em máquinas mais básicas, mais antigas. E o Windows Lite é essa ideia, esse conceito, que seria um Windows que retirou muitos recursos que não tem necessidade e ficaria mais leve. Isso é o Windows Lite. E assim, muita gente procura o Windows Lite. Eu mesmo aqui no canal coloquei uma versão do Windows Lite. Mas, gente, eu vou jogar um balde de água fria em vocês. Não existe o Windows Lite oficial. O que existe são versões customizadas por usuários que tiram alguns recursos, tiram várias funções e tornam o Windows, essa versão que foi customizada, um pouco mais leve, perfeita para serem rodadas em máquinas de baixo custo, máquinas mais básicas. Como eu falei, eu aqui no canal deixei uma versão do Windows Lite que você pode lá baixar, instalar, do Windows 10. Windows 10 Lite. É uma versão que na realidade tira várias funções, que na realidade a gente pode desativar e tirar manualmente, mas essa versão já vem com isso removido. Claro que existem outras versões do Windows que foram customizadas até muito mais, retiraram o Internet Explorer, tiraram, quer dizer, o Edge, e aí colocaram o Firefox, fizeram um monte de customizações, muitas customizações. Só que não são versões oficiais. São versões que a gente pode considerar até pirata. Por isso que eu não deixo aqui. Quando eu deixei aquela versão do Windows Lite 10, do Windows 10 aqui, na realidade ela não é pirata. Só retirou algumas funções que você mesmo pode retirar, desativar. Então elas rodam sem essas funções e aí o consumo do computador de memória fica melhor, com menos consumo de memória. Então essa é a realidade que existe. Não existe o Windows Lite. Porque muita gente procura. Isso acontece desde o Windows XP. Houve uma procura do Windows XP Lite, que não existe. Depois veio o Vista, o Windows Lite Vista, normalmente não existiu, era apenas uma customização. E o Vista é muito ruim mesmo. Depois o Windows 7, que foi criado. O Windows 7 teve versões Lite, muitas versões Lite. Depois tivemos o Windows 8 Lite, que não ficou muito tempo, era um Windows... O Windows 8 também não é nem pesado. E finalmente tivemos o Windows 10 Lite, que tiveram várias versões. Além disso, essas versões que são customizadas, não tem só de Windows Lite, tem outras versões que também são feitas até para ter... serem mais focadas para games, mais focadas para produtividade. Então, essas versões foram feitas por usuários. Na realidade, foram feitas por usuários. Não existe Windows Lite. Desculpa estar jogando esse balde de água gelada em cima de vocês, mas elas não existem. E na realidade, vocês podem procurar versões customizadas. O problema de vocês
procurar em versões customizadas é que vocês não sabem como elas foram feitas, não sabem se tem alguma coisa a mais ali nessas versões customizadas e de certa forma é até perigoso vocês usarem versões customizadas. Claro, eu disponibilizei uma versão customizada aqui, mas essa versão na realidade é uma versão que o usuário que tem um pouco mais de conhecimento tirou. Eu mesmo testei várias vezes, verifiquei se tinha algum perigo, não tinha nada. Então, por isso que eu disponibilizei ali, porque na realidade ela apenas tirava algumas funções. É uma versão que só tirava essas funções. Não é uma versão pirata. É uma versão que desativa algumas funções dentro do Windows. Só isso. Foi isso. Mas é algo... Eu não coloquei outras versões. Eu já achei outras versões do Windows Lite 10, do Windows 10. Não coloquei porque as customizações eram muito mais extensas e eu não achei por bem colocar, porque eu não sei o que tem dentro dessas versões. Realmente eu não sei. Então, achei por bem não fazer isso. Mas assim, vamos voltar um pouquinho. Eu falei que não existe oficialmente, mas existiria. Só que a Microsoft mudou de ideia e aí entrou no plano do Windows 11. Por quê? Em 2019-20 havia um rumor muito grande que a Microsoft estava desenvolvendo, e ela estava mesmo, um Windows que fosse específico para máquinas de baixo consumo, máquinas mais básicas. A Microsoft estava desenvolvendo, entendeu? Estava desenvolvendo e teria muita coisa para ser utilizada a partir dela. Tanto que o Windows Surface, que é um aplicativo, é uma máquina que tem um Windows específico ali, inicialmente não serviria somente para, no caso, rodar dentro do Windows Surface, que é a máquina. Que a máquina Windows Surface é, na realidade, um Windows comum, que hoje está rodando num dispositivo criado pela própria Microsoft, que é vendido pela Microsoft e é caro, bem carinho, gente, é bem carinho. Então, haveria esse Windows que seria específico para essas máquinas. Só que a Microsoft resolveu mudar, a Microsoft resolveu não mais disponibilizar esse sistema operacional e focar no Windows 11, que é um Windows que estaria focado em segurança em máquinas de alto consumo. Então, por causa disso, não houve mais o Windows Lite. A ideia do Windows Lite na Microsoft morreu. Mas uma coisa está acontecendo. O Windows 11, as versões que estão sendo feitas do Windows 11 atualmente, as novas atualizações, elas estão focando em te dar um Windows mais base. O que é um Windows mais base? Um Windows com os recursos básicos, não mais com os recursos totais, na sua totalidade. Você tem no seu Windows 11 tem várias funções, função A, B, C e D. Só que essa A, B, C e D são funções que na realidade são acima do básico, mas eles vinham carregados no Windows. A Microsoft hoje vai optar por tirar A, B, C e D, deixar sem o A, B, C e D e deixar ele puro. E aí você vai até o site da Microsoft, vai até o Microsoft Store e baixa o que você quer. Baixa o A, B, C e D, ou baixa só o A e o B. Então você vai optar por baixar. Aí você vai perguntar, Marcelo, então isso seria um Windows Lite? Não, eu não daria o nome de Windows Lite, eu daria o nome de Windows Base. Vamos falar, um Windows Base, um Windows básico. É isso a ideia que eles querem fazer. Você baixa e instala o Windows Base. Vamos falar Basic, o Windows Basic, que é o básico. E aí você entra no Windows Store e baixa o que você quiser. Você escolhe. É uma espécie de Windows Lite? Tecnicamente, entre aspas, seria. Mas é melhor chamar de Basic, que é um nome mais bem elaborado. Então, é um Windows Basic, básico. Então, de certa forma, é uma mudança de ideia dentro da Microsoft, em que estava focado em que você baixasse todo o Windows com todos os requisitos lá, e aí você que se ferrasse para remover tudo. E você, às vezes, não consegue remover tudo. Dessa forma, eles estão criando um sistema operacional mais tipo um bloco. Eu vou juntando um bloco aqui, um bloco ali e formei o Windows da forma que eu quero. É bom desse ponto? É uma ideia boa. Uma ideia boa que vai permitir que máquinas que não têm tantos requisitos assim possam funcionar de uma forma mais tranquila sem ficar aquele travamento, entendeu? Mas de qualquer jeito,
A Microsoft continua com a escopeta 12 no pé, disparando no pé dela várias vezes, porque ela fazendo isso, querendo fazer isso, ela está jogando, além disso, está poluindo o planeta, que vai jogar um monte de máquinas fora, e fazendo que mais pessoas optem pelo Linux. O que vai acontecer? Hoje, o Windows é mais do que o Linux. Mas vamos esperar até o final do ano, início do próximo ano, essa diferença vai diminuir drasticamente. Claro que ainda vou fazer um vídeo falando sobre isso, especificamente sobre isso, entendeu? Falando sobre o fim do Windows. A gente vai falar sobre isso, mas deixa um vídeo mais pra frente, entendeu? Mas bem, gente, esse era o objetivo do vídeo, falar que na realidade o Windows Lite não existe. É uma ilusão. Entendeu, gente? Bem, galera, o vídeo de hoje é o vídeo do Espaço Tech. Sexta-feira nós vamos ter um vídeo super maneiro aqui no canal. Aguardo vocês. Até sexta e tchau!